O Bolinho fez uma pergunta sobre essa ideia de mexer na poupança. Eu ainda não me debrucei em detalhes sobre isso, mas isso faz parte de todo o elenco de medidas que o governo Lula, e por extensão qualquer governo de fundo liberal, neoliberal, adota em situações de crise. Ou seja, o governo Lula está fazendo benemerência com chapéu alheio. E não é essa a única medida de benemerência com os interesses do capital financeiro. Recentemente, o governo Lula fez todo um circo, convidando prefeitos de todo o país para Brasília, e todos sabiam que aquilo é uma encenação para impulsionar a candidatura da ministra-chefe, né, da Casa Civil, Dilma Rousseff. E ali foram anunciados diversos projetos para os municípios, enfim, era toda uma articulação política. Logo depois, os municípios receberam a fatura. Ou seja, o governo Lula fez doações à indústria automobilística para esquentar a economia. Depois, um outro projeto para impulsionar a produção de geladeiras, por exemplo, impulsionar o setor de eletrodomésticos, mas a fatura dessas atitudes foi encaminhada para os prefeitos, ou seja, os municípios entraram em crise. E agora o governo Lula anunciou aí algo em torno de R$ 1,5 bilhão para socorrer as prefeituras. A questão da poupança se inclui no mesmo diapasão de medidas. O governo anunciou a ideia de mexer na poupança, porque como a poupança se tornou mais atraente, há o receio de que o capital financeiro migre de outros fundos, porque a poupança se tornou mais atraente, e isso evidentemente não agrada muito aos interesses do capital financeiro. Então a ideia é mexer na poupança para evitar essa fuga, essa transferência de investimentos. Depois que o PPS denunciou isso em circuito nacional, o governo agora tenta amenizar essa repercussão. E estavam já anunciando que essa mudança na poupança só vai afetar 5% dos poupadores, ou seja, 95% não será atingido por medidas desse tipo. Já é, evidentemente, um avanço, significa que eles foram surpreendidos com a mão na botija. E isso foi importante, porque tudo isso faz parte daquele elenco de medidas que resolve a crise, mas resolve a crise sempre privilegiando os interesses do capital e não os interesses do trabalho. Isso é interessante porque depois da queda do Muro de Berlim, desse novo momento que se criou no mundo, toda essa apologia do mercado, toda essa idolatria do mercado como ente que vai resolver todas as questões da sociedade, nesse contexto, o Estado foi demonizado, a propriedade estatal foi demonizada, Nós todos vivemos todo aquele discurso que justificou todo o suceder de privatizações, algumas corretas, outras completamente fraudulentas, enfim. Essa é a prática do capitalismo, Se propugnou o fim do Estado mínimo, demonizou-se a propriedade estatal, etc, etc. Mas quando chega no contexto da crise,
Os capitalistas não têm o menor escrúpulo, o menor problema em abandonar todo esse discurso ideológico e assumir outro, descaradamente. Ou seja, quando chega no contexto da crise, aí o Estado é bom, porque aí o Estado vai socorrer os bancos falidos. É isso que está se fazendo nos Estados Unidos, em todos os contextos, inclusive aqui no Brasil. Porque já se falou muito, em programas para socorrer bancos, para socorrer a indústria automobilística, para esquentar a indústria dos eletrodomésticos, etc. Mas se falou pouco em como nós vamos resolver o problema dos desempregados, como nós vamos atravessar essa crise do ponto de vista de uma população que já está excluída, que tem muitas dificuldades, e essas dificuldades vão se aprofundar. Então é nesse contexto que entra também o PPS. Nossa bancada de parlamentares tem que estar muito atenta em saber como vamos resolver essa crise. E resolver essa crise não apenas, é claro, tomando medidas para manter o mercado aquecido, manter o emprego, etc., etc., mas participar desse processo salvaguardando os interesses do mundo do trabalho e não somente do mundo do capital. Então, nesse contexto, eu achei acertado que o PPS saiu à frente e, de fato, denunciou à nação essa tentativa do governo Lula, além de outras medidas, essa de querer mexer no contexto da poupança. A outra questão que foi colocada pelo Gilberto, não foi o outro companheiro da juventude, Samuel, se não me engano, não, outro companheiro da juventude, como a humanidade vai superar a própria humanidade. Eu acho que a humanidade faz isso constantemente, nós temos que nos superar. A humanidade, como eu já disse, está vivendo um tempo extraordinário. Nós temos muitas ameaças, à própria espécie humana. Mas acho que a espécie humana é uma espécie inteligente e agora está diante de um grande desafio. Deve-se superar no contexto das realidades de um planeta que ficou melhor, menor, muito mais integrado, e no contexto do surgimento de uma espécie animal que é absolutamente especial, que somos nós mesmos. Mas nós esquecemos de um certo ponto de vista que nós somos parte integrante de uma cadeia de seres vivos. Somos parte de um ecossistema que também é vivo. E, portanto, nós não podemos nos distanciar dessa realidade, digamos assim, genética. Está na hora da espécie humana redefinir sua relação com a natureza. Nós precisamos deixar de pensar de forma extremamente antropocêntrica, como temos feito até agora. Porque se nós quisermos efetivamente dar um salto, nós vamos ter que redefinir essas relações. A gente ouve muitas pessoas, principalmente no movimento ambientalista, dizer que está na hora da gente salvar o planeta, etc, etc. O planeta, na realidade, não precisa ser salvo, nem a natureza. Quem precisa se salvar somos nós. Nós é que precisamos nos salvar, porque a continuar com esse modelo de degradação do meio ambiente, de consumo exagerado dos recursos naturais, de desequilíbrio entre as espécies, de extinção de outras espécies em função da nossa ação, a continuar por esse caminho, evidentemente, nós também seremos nós próprios ameaçados por extinção. Mas